Canal Personas da Dança, um canal que objetiva trazer a história, trazer a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas acontecem ao vivo pelo Instagram, e se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que, por gentileza, você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta e compartilhe. A sua participação é muito importante, eu agradeço, e eu sou o Wanderson de Souza Freitas, sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. Canal para o qual eu tenho o prazer de conversar com Carolina Zarboni, ou Carol Zarboni, que é solista, adivinhem onde? Na Rússia, no Teatro Kazan. A Carolina estudou na Escola do Bolshoi, por um período foi da Companhia Jovem, e ela vai nos contar então essa história muito especial, né, do Brasil para a Rússia. E eu tenho como convidada uma menina de quem eu já sou fã, Fernanda Lima, que também é bailarina, e vai aqui me ajudar a conversar com Carol Zarboni. Vamos então? Aqui. Vamos ver. Oi, Olá, Fernanda, tudo bem? tudo bem, querido? Fernanda? Carol, Olá, tudo bem? Oi, melhor Oi, agora. tudo bem? Vocês já se conheciam antes, Carol e não, Fernanda? Não, primeira vez, prazer te conhecer. prazer é todo meu. Bom, Carol, obrigadíssimo por você ter aceito o convite do Personas da Dança. Estávamos aí para fazer já um tempo, essa questão, algumas questões apareceram, né? Mas parece que hoje está tudo bem. Sim, o prazer é todo meu. Espero aqui poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, da minha trajetória, né, na dança e espero muito que dê certo. Eu tô torcendo aqui por conta dessa questão da internet. Talvez a gente tenha uns probleminhas aí, mas acho que não. Vamos torcer. Vamos torcer. Vamos começar. Carol, você dançou no palco do Teatro Bolshoi, A Morte do Cisne, com uma coreografia, uma variação centenária, e foi a original do Mikhail Fokine. Sim, sim. Então, isso nem de longe é pouca coisa, né? Mas antes da gente chegar aí nesse momento tão histórico para a dança brasileira, a gente pode chamar assim, e para a sua vida pessoal, eu queria saber lá do início, por que você abraçou a dança? Então, a dança, ela sempre esteve na minha vida desde que eu me conheço como gente. Eu sempre gostei muito de participar na escola, de projetos de dança. Eu sempre estava ali no meio dessa coisa mais teatral, sabe? Envolvendo Uhum. arte. E eu lembro que foi por acaso eu comecei o balé clássico, eu já tinha 11 anos de idade, eu até comecei meio tarde o balé clássico, assim, né? Tem quem fale que não, tem quem fale que sim, mas comecei por acaso, o convite de uma amiga, que na minha cidade tinha um projeto, né? Um projeto no Centro Cultural de balé clássico, Uhum. e eu fui fazer uma aula experimental com ela, gostei. Eu lembro que de primeira a professora já olhou para mim assim, nossa, essa menina tem talento, assim, pela questão física. E eu lembro que ela falou que eu fiz uma meia ponta e ela ficou tipo assim, nossa, sabe que já tem alguma coisa ali. E aí ela me chamou para fazer as aulas, eu comecei a fazer a aula, comecei a gostar e nunca mais parei. E foi parar no palco do Bolshoi. Olha só, que professora é essa, hein? Sim, ela é uma pessoa que assim, eu agradeço muito por ela ter entrado na minha vida, porque foi ela que foi a primeira pessoa que viu, assim, né, o meu talento na dança, enfim. E eu sou eternamente grata. Qual o nome dela? Érica. Fernanda, fique à vontade. Quer?
perguntar alguma coisa, falar alguma Eu coisa? fiquei interessada em saber se você teve uma conexão com o balé clássico, já que, de certa forma, você começou ele tardiamente, né? Assim como eu também, porque eu tive quase a mesma situação que você, como eu já havia Sim. conversado com o Wanderson em outro momento aqui no canal, porque a minha trajetória foi mais ou menos assim, eu não peguei o balé clássico lá do início, eu comecei também com 10, Aham, 11 anos, gostava mais do aham. jazz, de outros tipos de arte de dança, né? E aí eu Uhum. queria saber se com você esse contato com o balé clássico, seu encantamento foi imediato ou se você foi aos pouquinhos pegando gosto, se conectando com a coisa, como foi esse processo para você? Então, eu acho que pelo fato de eu já ter me envolvido mais, né, com a questão da dança. Eu lembro que eu fazia, tipo, como se fosse jazz também na escola e tal. Uhum. Eu acho que eu já comecei a me interessar logo de começo, assim, sabe? Mas para mim era um hobby, era assim, eu lembro que eu ia para as aulas, ficava lá a tarde toda, assim, Uhum. sabe, com as amigas, enfim, a gente ficava lá dançando, fazia aula, né, aula de balé clássico, e depois tinha os ensaios, então para mim era como se fosse um momento, tipo assim, de entretenimento também, sabe? Uhum. Tipo, era mais assim, mas eu acho que quando eu entrei mesmo na escola Bolshoi foi a fase que eu realmente, assim, falei, não, é, é isso que eu amo, é isso que eu quero fazer, sabe? Teve momentos que eu achei que não, eu queria desistir, sabe? Como acho que todo mundo passou por isso e passa, né? Mas eu acho que foi mais ou menos nessa fase, assim, que eu realmente me apaixonei pela profissão, pelo balé clássico. Com que idade você foi para a escola do Bolshoi? E foi por quê? Alguém lhe disse como disse da aula, onde você começou, você mesma viu ali o anúncio? Como é que a escola do Bolshoi também entrou aí? Então, eu entrei na escola meio que por acaso também, porque a escola foi fazer a escola não, a companhia, né, foi fazer uma apresentação na cidade Uhum. do lado, né, que os meus pais moram. E eu lembro que a gente se fez como é que fala? Se juntou todo mundo, vamos assistir o Bolshoi e tal. E eu lembro que foi assim, para mim foi a realização de um sonho assistir, né, os bailarinos e tal, pessoas que eu admirava, que estavam na companhia, né, na época. E eu lembro que no final do espetáculo a gente foi subir para tirar foto e fazer pegar autógrafo, né, deles. E eu lembro que eu me encontrei com o diretor, que inclusive o diretor agora, o Pavel, Aham. eu lembro que eu conversei um pouco com ele assim, e ele falou comigo sobre audição, que ia ter audição e tal, que era para eu fazer. E eu tinha 11 anos de idade, eu era super pequena, sabe? E aí eu lembro que quando eu fui ver a questão da audição, eu já era muito velha para fazer audição. Eu já não me encaixava ali na idade que poderia fazer audição. Uhum. Mas aí eu lembro que alguma coisa a gente conversou lá e eles falaram, não, tudo bem, a gente vai abrir essa sessão, você faz e vamos ver o que vai dar. E aí eu fiz a pré-seletiva, né, da escola, e eles falaram, não, ó, você tem que ir para Joinville fazer realmente o teste, né, em Joinville. Eu lembro que eu fiz em outubro o teste. Uhum. E aí foi tudo muito assim, se encaixando, sabe? Eu fui indo e fui selecionada para estudar na escola. Então era para acontecer mesmo, sabe? Olha, eu queria passar esse recadinho para você, do Diógenes, dizendo que você é linda, talentosa e Ah, que lhe acompanha desde sempre, desde o início. sim, ela é uma pessoa muito especial para mim, uma das minhas melhores amigas que participou de toda essa trajetória minha desde o começo da escola. Que legal. Eu acho que quem entrou aqui foi o João, lá de Joinville. Eu estive lá Ah, no festival. sim, Simpaticíssimo, fez o meu crachá, me lembro. Fernanda, mais alguma pergunta para a Carol? Tem muitas perguntas para Carol, na Vamos verdade, lá. mas vamos com vamos muita lá. calma. A gente sabe que o Bolshoi, aqui, a sede que a gente tem no Brasil, ela é muito completa, tem toda uma estrutura. E quando a gente compara com determinados outros lugares, outras escolas, outras academias aqui do Brasil,
a gente vê a diferença de completude, certo? Então, eu queria saber da sua parte, quando você entrou de fato na escola, se você levou um certo pequeno choque, como foi para você se adaptar à rotina, como você se colocou nesse novo local de dedicação, se você se sentiu em algum momento muito desanimada, mas a princípio, depois você se acostumou mais legal, como foi para você essa pequena transição de uma coisa que Uhum. você fazia mais por hobby e a partir desse momento se tornou uma coisa de fato estudada para uma formação? Sim, assim, eu acho que foi. O começo foi uma coisa assim, eu não sabia muito como ia acontecer, sabe? E pelo fato de eu ter me mudado sozinha para Joinville, os meus pais não me acompanharam, né? Eu fui Uhum. sozinha, morei numa casa social, e eu acho que isso também foi uma questão muito mais complexa, não só a questão de estudar na escola, mas a questão de uma criança estar mudando para outra cidade sem os pais e, né, tendo que ter toda essa adaptação. Então, essa questão da escola, né, eu não tinha muita noção ainda do que era, tipo, estudar balé, me formar como bailarina, trabalhar como bailarina, né? E ao longo do tempo, dos anos, eu já fui entendendo que realmente isso era uma profissão, eu podia levar para a vida toda, eu podia, né, trabalhar em outros teatros, enfim. E eu acho que foi aí que eu comecei essa questão da adaptação, né? Mas foi muito difícil mesmo. Eu tive vários momentos de querer desistir. Eu lembro que eu ligava para os meus pais e falava, não, eu não aguento mais, eu não quero Uhum. mais ficar aqui. Mas era toda essa questão de uma criança indo estudar fora, né? Tendo que passar por toda uma rotina de disciplina. Eu sempre fui uma menina muito disciplinada, muito assim, organizada, então eu me cobrava muito. Eu era tipo assim, eu tinha sempre que ter notas boas, eu sempre, sabe, me cobrava para realmente estar aproveitando ali o momento que eu estava, né? Imagina você ter se mudado de casa sabe, eu queria muito dar o meu melhor. Então foi muito difícil essa questão, mas eu percebi que quando eu fui amadurecendo, né, já fui ficando mais velha, fui assim, realmente entendendo que eu queria seguir essa vida, então aí já começou a ficar um pouco mais fácil, sabe, essa questão. Então, mas assim, muito difícil realmente foi para mim. Ô, Carol, aproveitando a pergunta de Fernanda, num desdobramento, quando você sai do Brasil para a Rússia, são países muito diferentes, culturas diferentes, e também o que você fazia de igual? A dança, porém, já era uma dança profissional. Estar numa companhia profissional é diferente, mesmo que a escola de onde você tenha vindo seja uma escola de um trabalho muito intenso, estar numa companhia é diferente de estar numa escola. E então você mudou o local de atuação, era profissional, estava numa companhia, mudou de país, mudou de cultura, saía às ruas, escutava uma língua que não era tão comum a você, pessoas que não eram tão comuns. Essa diferença foi tão grande como a diferença entre sair da casa dos seus pais e ir para a escola, ou já era uma outra Carol, que já se adaptou melhor, ou ainda teve aquela dificuldade? Então, acho que assim, a minha experiência, o que realmente foi mais difícil para mim foi realmente ter saído muito cedo de casa, aos 11 anos, e mesmo eu estando no mesmo país, mesmo, não sei, minha mãe podendo, e inclusive ela tá aqui assistindo, ela podendo, assim, a qualquer momento pegar um ônibus, pegar um carro e, sabe, ir atrás de mim, o meu pai também. Mesmo assim, ainda foi muito difícil, eu acho que pela questão da idade, né? Por ainda eu não ter essa maturidade para entender como era ficar sem a minha família. Mas a minha mudança para a Rússia também foi uma questão muito assim, realmente uma mudança. Estar num país totalmente diferente do Brasil, uma língua totalmente diferente que eu não sabia nada quando eu vim para cá. Eu comecei realmente do zero. Uhum. Adaptação, questão de clima,
de fazer amigos, né? Ainda bem que, assim, eu falo que as coisas sempre vão para o caminho certo, né? A gente já tinha aqui uma brasileira, Amanda Gomes, primeira bailarina do teatro. E já foi entrevistada aqui do canal. Sim, inclusive também uma grande amiga minha que eu, assim, eu admiro muito. E ela foi essencial na minha adaptação aqui, porque ela já estava 2 anos, se eu não me engano, aqui na Rússia, então ela meio que já sabia como lidar com tudo, já falava o russo, então foi realmente uma grande ajuda para a gente. E ainda veio mais 2 bailarinos do Brasil aqui, né? A gente veio em 3. Então, essa questão de ter pessoas do Brasil é muito mais fácil, porque quando você vem sozinho, sem ninguém, o negócio é mais difícil. Mas mesmo assim, eu tive um tempo muito grande para me adaptar aqui na Rússia, sabe? Agora eu já me sinto super à vontade, eu já falo a língua, eu já tenho um, um círculo aqui que eu já considero como minha família, então é muito mais fácil. Mas o começo foi realmente muito difícil. É difícil, mas para quem vive num país como o nosso, onde não existem companhias de dança clássica, existe uma só, né, da qual Fernanda faz parte atualmente, não existem outras. E se você, com esse talento, essa dedicação, não conseguisse entrar para a companhia brasileira, a única que existe, onde você estaria dançando aqui? Olha que coisa absurda. E aí agora você está numa região onde existem várias, né? Sim, com certeza. Eu falo que, assim, a minha maior vontade não era ter saído do Brasil. Eu queria muito, assim, que existissem possibilidades para a gente poder trabalhar no Brasil, porque, assim, para mim, na minha opinião, o Brasil é o melhor país para se viver, sabe? Em questão de clima, em questão de pessoas, em questão de alimentação, enfim. Para mim, o Brasil é o melhor, sabe? E só que a questão, né, profissional, financeira, enfim, é uma coisa impossível por enquanto. Eu espero que isso melhore. Espero que um dia a gente possa, né, poder os bailarinos se formarem na escola e poderem trabalhar no próprio país, né? Mas, enfim, infelizmente é o que a gente precisa fazer. Ou felizmente também, né? Porque a questão de sair também é uma coisa que é muito boa, né, pra gente, na questão de amadurecer, na questão de conhecer lugares, conhecer pessoas novas, culturas novas. Eu falo que, assim, ter vindo para cá, ter conhecido uma nova cultura, ter viajado para outros países, né, com o teatro, com as turnês que a gente faz, e enfim, é algo muito, muito valioso para mim, sabe? Então, talvez se eu não tivesse vindo para cá, eu não teria tido todas essas oportunidades, né, de conhecer tudo isso. Então, eu acho que tudo é, como é que fala? Tudo é um adicional na nossa vida. Prós e contras também, né? Fernanda, quer perguntar mais alguma coisa? Fique à vontade, por favor. Com certeza. Então, é interessante, né, quando a gente para pensar nesses momentos que a gente tem a oportunidade de fazer esse intercâmbio de experiência, de vivência. Inclusive, quando o Anderson fez esse convite para mim, para eu ajudar a conduzir essa entrevista, ele citou quão interessante seria, tanto para mim quanto para você, que somos bailarinas atuantes, fazermos essa troca, né? E você hoje tá aí fora, tá vivendo a sua carreira, o seu sonho fora, distante do seu país de origem. E eu, a contraponto, tô aqui, né? É assim, é uma coisa que você falou, eu achei interessante, porque eu partilho da mesma sensação de que morar no Brasil não tem nada igual. Então, assim, é um sonho a gente pensar em viver o nosso sonho dentro de um lugar que é o sonho de qualquer pessoa morar, por assim dizer. Mas a gente sabe que existem muitas defasagens. Eu própria vivencio isso, né, assim, todos os dias, porque como ele citou, eu trabalho aqui no Teatro Municipal, só que a gente sabe que por várias questões de política, economia, a gente tem várias precariedades. E falando sobre isso, eu queria aproveitar e entender de você, então, como é a sua rotina aí como uma bailarina? Como é a questão das suas profilaxias? Que tipo de exercícios você gosta de fazer? Ou outras atividades, não só físicas, mas se você tem hobbies e coisas que ajudam você com o tempo, né? Que você tem entendido que ajudam você a se manter bem física, mentalmente.
Então, eu acho que assim, depois que a gente entende, né, como o balé como uma profissão, a gente acaba também não botando tanta pressão, assim, né? Tipo, na escola a gente parece que eu vivia só pro balé, era uma coisa tipo assim, nossa, o balé é minha vida. Depois que a gente entende o balé como essa é a minha profissão, né? Eu tenho outros ramos da minha vida. Então aí eu comecei a ficar mais tranquila nessa questão. Mas, querendo ou não, o balé, ele não é só ali a hora que a gente está dançando na sala, né? Ele é tipo assim, fora de tudo isso, a gente tem todo um trabalho. Eu procuro na minha rotina fazer exercícios por fora também, né? Pela questão de manter a questão física. Eu tenho muitos problemas em questão de musculatura, então eu preciso realmente dar mais atenção a isso. Eu faço academia pelo menos 3 vezes por semana, 3 vezes na semana. E eu procuro sempre também estar me alongando nos tempos livres ali, né? Enquanto eu não estou fazendo aula, ensaiando. Mas a questão da alimentação também, eu tenho esse privilégio de não ter esse problema, porque eu sempre fui muito magra, inclusive o meu problema é ao contrário, eu tenho problema em ganhar peso, então eu preciso sempre dar essa questão, assim, uma atenção maior, né? E, enfim, eu também, claro, a alimentação eu tento, né, controlar e tal, querendo ou não, a alimentação também, questão do rendimento, isso é importante pra gente, né, a alimentação saudável. Mas assim, fora disso, eu também tenho outros hobbies, eu também gosto de fazer outras coisas que também me mantêm, como você falou, a minha saúde mental, né? A gente também, isso é muito importante. Eu gosto, não sei, às vezes eu gosto de pintar, eu gosto de passear, eu gosto de ler um livro, sentar num café, ler alguma coisa, estar com os meus amigos. Então, isso tudo vai adicionando, né, na questão da nossa profissão também. Mas é mais ou menos assim, não é nada muito assombroso, né? Às vezes a gente olha assim, as pessoas olham de fora, nossa, rotina, não sei o quê, tipo uma coisa. Mas não, é uma rotina normal também, como todo bailarino tem, e é isso. Ô, Carol, a Fernanda já falou dessa questão. A gente está no Brasil, uma companhia de dança clássica, e tem muitas questões políticas, questões nem que são tão bonitas assim, que nem deveriam existir e existem. Eu queria saber de você, como é que essa questão de estar numa companhia estatal, e sobretudo dentro da Rússia, qual é a segurança que isso te dá ou qual é a insegurança que isso lhe dá? Ah, você quer dizer com a questão de estar aqui na Rússia no momento? No momento, você já está há 10 anos no Teatro de Kazan, essa questão que envolve, inclusive, o futuro, a aposentadoria, como é que estar dentro de uma companhia estatal russa? Então, assim, eu sempre me senti muito segura trabalhando aqui na Rússia, eu sempre gostei muito de trabalhar aqui, sempre foi o meu sonho vir para a Rússia, desde quando, né, eu estudei na escola, eu sempre falava, eu quero trabalhar na Rússia, eu quero trabalhar na Rússia. Ah, E depois das questões que vieram acontecer, né, a questão agora da guerra, enfim, quando começou mesmo a guerra, foi um susto, inclusive várias pessoas saíram daqui, né, vários uhum, colegas de vários outros teatros. Eu também tive que sair por um mês, eu tentei fazer algumas audições na Europa, na Alemanha, mas infelizmente ou felizmente, não sei, não deu certo. aham, E eu voltei porque eu não queria parar de dançar. Se eu voltasse para o Brasil, eu com certeza teria parado de dançar. aham. Então, foi uma escolha difícil, porque ainda estava acontecendo, né, toda a questão, a gente não sabia de nada, não sabia o que ia acontecer realmente. Mas depois que eu voltei para cá, eu continuei vivendo a minha vida, sabe? Querendo ou não, a gente tem toda essa questão, mas eu me sinto segura aqui.
nunca aconteceu nada assim, né, pra gente se assustar tanto, igual as pessoas veem às vezes nas notícias, tipo, nossa, como é que você tá aí ainda? Mas não, as coisas não estão acontecendo nada aqui, não tem acontecido nada. Mas não tem o que fazer, realmente é os prós e os contras, né? Eu não posso abandonar a minha profissão, não quero abandonar minha profissão, né, a minha carreira. Se eu tivesse a oportunidade de ir para outro país, né, outro teatro, talvez eu pensaria realmente, mas eu ainda sinto que eu preciso estar aqui, eu ainda sinto que eu tenho muito a entregar, a aprender, né, nesse país, enfim. E é isso, não tem muito o que fazer. Eu queria fazer uma pergunta que está dentro disso aí. Você está numa companhia estatal, uma companhia tradicional. O repertório quase não muda, né? Uhum. Quais são as vantagens e desvantagens de sempre entregar o seu corpo, as suas emoções, a sua energia, o mesmo repertório? Então, aqui no nosso teatro, a gente tem um repertório super clássico. Ele é assim, ele é 100% clássico. A gente não tem nenhum balé assim moderno, contemporâneo. E, inclusive, assim, no começo, isso pra mim era o que eu queria. Eu queria ir para um teatro clássico. Eu queria dançar Lago dos Cisnes, eu queria dançar Quebra-Nozes, eu queria dançar, tipo, clássico. Eu nunca me dei bem com balé moderno e contemporâneo, inclusive na escola eu era péssima em contemporâneo. Mas você não tem E dançado alguns balés modernos e então, contemporâneos? vou continuar a história. Nunca gostei, sabe? Mas ao passar dos anos, depois que eu, né, já tinha dançado bastante balé clássico e tal, nos últimos anos eu tenho mudado, migrado um pouco esse meu pensamento, sabe? Eu mudei totalmente minha cabeça. Eu acho que o meu corpo também sentiu uma necessidade de mudar, de não só estar ali só no balé clássico, meio que eu, sabe quando você já enjoou já igual você falou, né, da gente estar sempre dançando os mesmos repertórios, os mesmos balés. Então, quando eu tive a primeira oportunidade de dançar um balé mais moderno, um balé mais contemporâneo, eu me apaixonei, super me identifiquei. Quando eu me assisti, eu falava, nossa, eu tenho jeito para isso, eu não sou só uma bailarina super clássica, como todo mundo sempre falou para mim, que eu era clássica, um cisne, lírica, enfim, e eu botei meio que esse rótulo em mim, sabe? E quando eu comecei a ter essa experiência, eu comecei a gostar muito, sabe? Inclusive, eu até estava conversando com uma pessoa ontem, com o João até, que está aqui, acho que ele está vendo, Ele e tinha falei, entrado né? aqui, João, no Balé de Central, um bailarino extraordinário, extraordinário. Sim. E eu até comentei, nossa, eu queria tanto, né, tá em algum lugar, talvez para eu poder continuar essa questão de dançar mais contemporâneo, dançar mais moderno, porque aqui realmente é mais complicado, sabe? Mas a gente está tendo essa oportunidade de, uma vez por ano, tem o nosso amigo aqui, o Oleg Venko, que inclusive ele fez aquele filme do Nureyev, um filme que ficou super famoso, Muito assim. tempo esse filme. Isso, acho que já faz uns 7 anos que ele fez. Ah, E ele tem esse projeto de uma vez por ano, ele faz, né? Ele convida bailarinos, a maioria bailarinos daqui, mesmo do teatro, uhum. e ele faz um balé novo todo ano. E já esse é o terceiro ano que eu participo e eu tô tendo esse privilégio de estar participando sempre e de estar realmente alimentando essa coisa que eu né, tô sentindo de poder dançar coisas novas, de poder conhecer outros coreógrafos, outras maneiras de trabalho. Enfim, isso para mim tá sendo ótimo, ótimo mesmo. Muito bom. Fernanda, Sim. Então,
Achei muito interessante a gente entrar nesse assunto. Eu sou um pouco suspeita para falar sobre ele, né? Porque eu particularmente sou apaixonada, eu sou a maior fãzace de contemporâneo, de neoclássico. Ah, que legal. Só que isso também veio com um certo tempo para mim. Eu, assim como Uhum, você, também tenho essa mesma situação de uma vez por ano vir um coreógrafo ou um remontador de fora com neoclássico, com uhum, contemporâneo. E eu confesso que eu uhum. espero o ano inteiro por isso, assim, porque eu acho Eu te sensacional. entendo. Porque é aquilo, quando você dança as mesmas coisas por muito tempo, você começa Uhum, a chegar num certo ponto de estagnação, onde você não vê mais muito o que entregar, não sabe mais muito de onde tirar certas emoções de você, o que você pode fazer de diferente. E eu não uhum, sei você, mas eu tive essa percepção de que ao dançar coisas diferentes, ao dançar um contemporâneo, uma obra neoclássica, de repente um balé moderno, uhum. isso me refrescava com novas ideias e me fazia me sentir mais potente até para o próprio balé clássico. Então, Sim. eu voltava para certas obras que eu já havia dançado no balé clássico com um novo olhar, de novas intenções. E não só essa Uhum, questão que a gente tem da perspectiva, que muda um pouco, né? Que se renova um pouco, mas até a própria questão física. É porque a gente acaba não uhum, trabalhando muito com contemporâneo. Ou como você, como sim. eu, enfim, não é tão recorrente, mas bailarinos que costumam ter esse equilíbrio, sabe, entre obras que vão mais Uhum, para uma modalidade, mais para outra, eles sentem que o corpo parece que se torna mais preparado, porque é muito mais versátil. Você citou que você tem essa questão de um certo problema com o ganho de massa muscular, com a sua musculatura. uhum, Talvez, por exemplo, se você estivesse trabalhando mais com o contemporâneo, você veria um corpo diferente, um corpo mais, uhum. enfim, para o qual Forte. você talvez não precisasse exatamente de Uhum, certos outros preparos que a gente mantém no dia a dia justamente por causa disso. E aí, aproveitando esse uhum. gancho, eu queria saber se você, agora que você está começando a ter certo vislumbre, né, com uma coisa que antes você não entendia como se fosse algo exatamente para você. Se você tivesse a oportunidade hoje ou em breve, daqui a alguns anos, de estar numa companhia que trabalhasse majoritariamente com neoclássico, com contemporâneo, Uhum. você aceitaria fazer essa transição depois de um tempo considerável, desde a sua infância praticamente, no qual você esteve Uhum. imersa no clássico? Com certeza, isso está sendo, acho que um dilema para mim no momento, porque eu tenho pensado muito sobre isso, inclusive pela questão da minha idade também, daqui uns dias eu já faço 31 anos, Olha, tão então eu já. velha, tão velha. É. Não a questão de eu estar velha, mas assim, eu acho que tá sendo uma já uma mudança, sabe, que eu gostaria de fazer na minha vida para eu poder ainda, querendo ou não, a nossa carreira é curta, não tem como a gente fugir disso, entende? Então, eu acho que assim, eu dancei muito balé clássico e eu acho que já tô num momento que eu gostaria de estar dançando outros tipos, né, como o contemporâneo moderno e tal de repertório. Então, com certeza eu faria nessa essa mudança. Eu gostaria muito que aqui tivesse mais oportunidades, porque eu realmente gosto muito de trabalhar aqui. Mas, assim, isso é uma coisa que, né? E não só a questão de dançar mais contemporâneo e moderno, mas a questão de estar em outro lugar, conhecer novas pessoas, conhecer novos repertórios, dançar novos repertórios, tanto no clássico também, né? Porque aqui não são todos os balés que a gente tem, balé clássicos, enfim, outros teatros também têm outros balés clássicos. E eu acho que assim, tudo é essa questão de vivência, de estar fazendo coisas novas, né? Mas eu acho que é isso, igual você falou, tipo, a gente tá sentindo essa necessidade, então realmente a gente precisa ter uma mudança nisso, né? Eu Eu acho. queria, Desculpa, só desculpe, não, fazendo perdão, uma. por favor. É só um adendo. É porque eu acho muito interessante quando a gente chega nessa fase, porque você disse que daqui a alguns dias completa 31. Eu tô aqui com meus Uhum. 25, mas eu já Já tá penso também sentindo. nessas situações. Porque querendo ou não é isso, né? A gente se depara com uma carreira.
na qual o tempo de atuação é curta. Então, você começa a ter certos questionamentos e certas urgências mais cedo do que geralmente outras pessoas têm em outros tipos de profissão. E eu acho interessante que chega cedo relativamente pra gente essa coisa, um ímpeto de você buscar uma coisa diferente. E isso realmente vem com Uhum. maturidade, porque o clássico, obviamente, ele te entrega uma demanda emocional, questões Eu acho que é, artísticas, enfim. é a base, né, eu acho. Sim, mas quando você vai amadurecendo, e nós, assim, mulheres, a gente vai passando por certas Uhum. situações de vida, alguns Sim. questionamentos vêm, uma maturidade Uhum. emocional começa a chegar, a gente começa a sentir essa necessidade de ir para uma coisa que desafia mais a gente também, e que parece que conversa um pouco mais com a verdade que a gente tem dentro da gente. Não que o clássico, novamente, não traga Sim. isso, mas o contemporâneo, o neoclássico, eles vêm com essa questão um pouco mais profunda, de realmente extrair da gente tudo isso, né? Sim, eu acho que essa questão também é uma questão muito particular, né? Eu tenho bailarinos que eu conheço que, assim, só dançariam balé clássico pro resto Uhum. da vida. Mas eu acho que, assim, falando por mim, eu acho que quando a primeira vez que eu tive essa experiência de ter dançado um balé clássico ou um balé moderno, eu me senti muito mais viva. Eu não sei se é porque foi a questão de, assim, eu sou solista aqui, né? Eu danço corpo de baile, eu danço tudo. Mas eu nunca dancei um balé como principal, né? Então eu não tenho essa experiência de ter essa questão de até eu converso às vezes com a Amanda Gomes, e assim, ela tem essa, né, essa questão de fazer um balé principal e tal, então isso meio que alimenta ela nessa questão, né, de se ver no palco, de se ver como bailarina. E eu não tive ainda, talvez tenha, tomara que eu tenha essa oportunidade. Mas quando eu dancei o balé moderno, eu meio que senti essa coisa, sabe? De tipo assim, de me sentir viva, de me sentir madura no palco. Então eu acho que foi aí que eu comecei a mudar muito a minha cabeça. Eu pensei, nossa, talvez eu dançando o balé, só o balé clássico, eu me sinta mais insegura, eu me sinta mais, tipo assim, sabe, não me valorize mais, sabe? Tanto que eu, Uhum. às vezes, eu demorei muito para ficar assistindo os meus vídeos, eu me achava super ruim, sabe? Eu não gostava de me ver dançando. E a partir do momento que eu mudei isso na minha cabeça, até a questão do balé clássico mudou. Eu já me vejo já com outros olhos, sabe? Com a questão, não, tudo bem, eu não tô fazendo isso bem, mas eu tenho essa qualidade, eu tenho isso, eu fiz isso bem, entendeu? Então, isso é uma questão de amadurecimento. E essa questão de dançar o balé moderno meio que abriu isso em mim. Então, acho que por isso que eu tive tanta essa necessidade, estou tendo agora de poder estar tendo essa, sabe, essa mudança e de poder estar tendo essas oportunidades de dançar. Eu queria falar que a Amanda Gomes é uma brasileira, isso para quem está assistindo agora e ainda não a conhece, ou vai assistir depois. A Amanda Gomes é uma brasileira que dança na Rússia. E ela foi entrevistada aqui do Personas da Dança, e a Amanda falou coisas sobre trabalhar as emoções dos personagens que eu não escutei de nenhuma outra primeira bailarina clássica. E é de uma profundidade, eu recomendo essa entrevista dela para todo mundo que pisa no palco e quer, além de gesticular, levar as emoções adiante. Amanda Gomes, aqui no Personas da Dança. É uma entrevista Sim. fantástica. E eu Eu queria também aqui... super recomendo e assim, a Amanda é uma pessoa, assim, não só uma bailarina que eu admiro, mas uma pessoa que eu admiro. Ela realmente leva no palco, assim, muita coisa que realmente, assim, não é todo mundo que Não, faz. é incrível, não é, Carol? Você conhece, ou Fernanda, a Amanda? Conhece? Olha, se eu não me engano, eu conheço. Ela foi da escola de dança Marília Neva, não foi? Não, ela... Não? Não. Ela estudou Formação... na escola Bolshoi também. É, Ah, então eu confundi com uma. Então, acho que eu não conheço a Amanda. é, Ou então eu já vi em algum momento, mas eu tá. devo estar associando o nome. Eu queria registrar aqui duas pessoas que entraram. O maestro Rumen Rachev, que eu não sei se ele está aqui ainda. O maestro Rumen, ele é um polonês de origem, foi primeiro bailarino em várias companhias do leste europeu. Ele hoje é diretor do Balé de El Salvador,
e fala o espanhol, claro, muito bem, fala também português, porque já fez alguns trabalhos aqui. Ele foi aluno de alunos da Vaganova, com todo o respeito a todos os professores que vão para a internet. O professor Rumem é o único por quem eu tenho total respeito, que só fala coisa certa na internet. A internet está cheia de coisa, né? Enfim, o Rumem é maravilhoso, não sei se está aqui ainda, mas eu agradeço a participação e a vinda. E Patrícia Gomes, uma amiga minha de Juiz de Fora, bailarina também, dançamos... A Amanda entrou aqui. Patrícia, dançamos juntos lá, bailarina linda, muito talentosa, a vida deu a ela um outro rumo, mas apareceu aqui. Muito obrigado, Patrícia. Muito bem, existe uma brincadeira aqui, Carol, que eu nunca fiz com ninguém. A Amanda conhece essa brincadeira melhor do que eu, que é eu acho, eu tenho certeza que sim. É o famoso, o passo que te humilha e o passo que o quê, Amanda? Te exalta. Que te exalta, Fernanda. Qual é o passo, então, Carol, que te deixa humilhada e o passo que te deixa, assim, exaltada? O passo, você quer dizer de balé? Passo de balé. O que você faz muito bem é aquele que você acha que não faz. Nossa, eu posso achar muitos que eu não faço bem. Mas acho que, assim, eu sempre tive muito complexo. Inclusive, isso foi sempre uma questão na minha vida, assim, como bailarina, de adágio. Porque eu tive sempre muita dificuldade desde a escola, eu tive problema na minha virilha, eu tive lesões, então sempre foi muito difícil esse movimento. Então, acho que o adágio, assim, segurar a perna é uma coisa que, pra mim, eu sofro muito até hoje. Assim, hoje eu já melhorei um pouco com a questão de força e tal, mas ainda não é o ideal como eu gostaria que fosse, sabe? Mas, deixa eu ver, o passo que é uma coisa que me exalta. Olha, eu gosto muito, isso não é um passo, né? Mas eu gosto muito do meu trabalho de braços. Eu acho que, assim, a minha professora, Lyudmila Sinelnikova, que é do Teatro da Escola Bolshoi, eu estudei com ela os meus 7 anos. Ela foi minha professora durante 7 anos. E ela passou muito isso pra mim, sabe? Foi uma coisa que eu aprendi muito com ela, então, e é uma coisa que me elogiou muito, sabe? A questão dos braços, das mãos, enfim, e eu acho que isso, eu consigo ver essa qualidade em mim, sabe? Eu gosto quando eu vejo. Então, acho que é mais ou menos isso, assim, que eu acho sobre mim. Mas tem outros passos que eu também não gosto, muitos outros. Mas deve ter vários outros que você faz muito bem, né? E os braços são lindos ali na morte do cisne. Fernanda, por favor. Posso perguntar? Deve. Obrigada. Então, eu queria saber se você tem algum tipo de inspiração, assim, que seja diária ou não, em relação a alguma bailarina, ou algum bailarino, ou alguma obra, alguma coisa que ajuda você a todos os dias renovar a sua motivação, que a gente sabe que é uma coisa que a gente, assim como a aula de balé que a gente tem que fazer todo dia, assim como a bendita barra que a gente tem que fazer todo dia, a gente também tem que ter esse trabalho de todo dia, de alguma forma, tá, eu tenho que ir, eu quero ir, por que que eu estou indo? A motivação que a gente tem que trabalhar também, é um trabalho diário. E aí, como você faz isso? Tem alguma bailarina, alguma obra, alguma coisa específica, que pode ser que também não esteja envolvida com balé, mas que inspira você diariamente? Então, assim, durante a escola, eu posso dizer que eu era super fanática em ver, em assistir balé. Ainda mais eu morava numa casa social onde os meus amigos também eram todos assim. A gente assistia balé, tipo, 24 horas por dia. E geralmente era o balé russo. A gente admirava vários bailarinos daqui. Eu admirava muito bailarinas como Nina Kaptsova, que até hoje eu tenho ela como uma inspiração para mim. Eu acho que, assim, não só como a técnica, mas a questão de emoção, artístico.
Uliana Lopakina também, para mim, é uma das bailarinas, assim, divinas, né? Mas agora, assim, no momento de agora, eu acho que eu me inspiro muito também, não só em bailarinos famosos, né? No caso, que fizeram sucesso e tal, mas em bailarinos que estão ao meu redor, assim, sabe? Pessoas, colegas que estão ao meu redor. Às vezes eu assisto um vídeo de alguém e, sabe, isso me inspira. Também a questão, não só a questão do balé, mas, assim, conhecer mais sobre arte, cultura, conhecer mais sobre obras, pintores, enfim. Música clássica, eu ouço muito música clássica, eu acho que isso para mim é uma coisa que meio que me alimenta um pouco, sabe? Nessa questão da motivação. Eu me sinto muito motivada quando eu ouço mais coisas que eu gosto, vejo. Mas a questão de balé, assim, de bailarinos, eu acho que é mais ou menos assim. Mas tem várias outras bailarinas, e bailarinos também, homens, eu também assisto, e assim, acho que tem um pouco de tudo, sabe? Um pouco de cada, não só russo também, mas como europeu, enfim. Mas eu acho que como eu estudei numa escola russa, eu meio que vou muito nesse caminho, sabe? Talvez se eu trabalhasse agora na Europa, enfim, em outro país, talvez eu mudaria um pouco essa minha perspectiva. Mas eu realmente sou muito apaixonada pelo balé russo, então é mais ou menos isso. E qual é o seu balé favorito, se é que existe algum? Meu balé favorito é Romeu e Julieta, inclusive meu cachorro chama Romeu. Ah, Oi? E assim, eu amo esse balé, não Desculpa, só eu não pela entendi. É o que? O seu cachorro que chama Romeu? É isso? chama Romeu, Ah, Romeu. Mas então, eu acho que é um balé, para mim a história é muito, assim, o drama para mim é muito emocionante, enfim, é uma história muito é, que me pega muito, sabe? E a música também, Prokofiev, pra mim assim, às vezes eu fico ouvindo, sabe? Porque eu realmente gosto muito. E o balé também, não sei, pra mim é o melhor, o balé clássico. olha, eu gostaria que a gente está chegando ao final, temos alguns minutinhos ainda, mas estamos ali na reta final. Que conselhos você daria para uma jovem estudante que quer ser profissional? Olha, eu acho que assim, conselho que eu daria, eu acho que é mais ou menos o que eu passei, sabe? Ter disciplina, seguir as pessoas que realmente têm para adicionar na sua vida em questão técnica, em professores e pessoas que você tem como inspiração, né? Acho que a gente precisa dar mais atenção, sabe, para as pessoas que realmente têm o que ensinar para a gente, né? É, E então, acho que o professor é tudo pra gente, né? O professor, às vezes eu fico, né, fico ouvindo histórias de tipo assim, pessoas que não valorizam os professores e não escutam, né? Os professores são pessoas que têm tudo para passar pra gente, né? Sem eles a gente não seria nada. Eu sem a minha professora eu realmente não estaria no lugar que eu tô agora, sabe? Eu acho que ela foi essencial na minha carreira, na minha formação como bailarina, como mulher, enfim. Ela teve muita parte, assim, na minha história. Inclusive, eu falo que eu passei mais tempo com ela do que com a minha própria mãe e com o meu próprio pai, né? Porque ela estava sempre ali comigo e eu estava longe, né, dos meus pais, enfim. E eu acho que é isso, é ouvir essas pessoas, ouvir e se inspirar nas pessoas certas, nas coisas certas, seguir os caminhos corretos, né, da vida. Fernanda, mais alguma pergunta? Fique à vontade. eu tenho uma última, aproveitando que você falou sobre essa importância da gente dar a devida atenção e ouvidos
mestres de verdade que realmente estão aí querendo ajudar a gente, passando todo o conhecimento e toda a Uhum, vivência deles para que a gente possa ter o caminho de sabedoria, né, de escolhas melhores possíveis para nossa carreira. uhum, Você, em se tratando do nosso polêmico dia que vai chegar pra gente em algum momento, como chega para todo bailarino, que dançar não é mais uma possibilidade. A gente sabe que, uhum, independente de qualquer coisa, sempre seremos conectados à dança, mas quando uhum, esse dia chegar, você em algum momento já parou para pensar se nesse período você se vê de repente fazendo uma transição de bailarina para uma professora, uma ensaiadora, ou então se uhum, você de repente não romperia, né? Mas estaria uhum, mais conectada a alguma outra coisa da sua vida. Por exemplo, eu vi que você tem um Instagram de fotografia. Você acha que de uhum, repente você iria se aventurar mais pela fotografia, ou se haveria algum outro uhum. caminho que você gostaria de seguir, ou se você iria preferir passar adiante aquilo que fizeram com você também? Então, eu acho que isso é uma questão que vai chegar para todo mundo realmente. Para mim, essa questão já chegou há alguns anos e eu tenho pensado muito sobre isso, sobre essa questão da profissão, de até quando eu vou dançar, o que eu vou fazer no futuro. Eu ainda não estou no meu país, né, de origem, ainda tem isso, a questão de, tipo, ou tá aqui, ou tá em outro lugar, ou voltar para o Brasil. Mas, assim, o ano passado eu tive várias experiências em dar aula. Foi a primeira vez, assim, que eu tive uma experiência bem completa. Eu dei aula em algumas escolas em Londrina, na minha cidade, onde os meus pais moram. E eu gostei muito. E, assim, eu não imaginava que isso, né, ia acontecer, sabe? Eu nunca achei que eu iria querer ser professora. Então, isso é uma possibilidade. Acho que talvez voltar para o Brasil, poder ensinar, passar todo esse meu conhecimento que eu tive, né, na questão de ter morado fora, na questão técnica também. E, enfim, eu acho que é uma possibilidade, mas sim, a fotografia é uma paixão que eu tenho já há algum tempo. Eu já pensei muito nessa questão de talvez levar, né, como uma profissão, mas eu ainda estou entendendo um pouco esse processo. Eu uso mais a fotografia como uma questão de hobby mesmo, sabe? Igual a gente falou sobre a questão de estar ali a saúde mental e tal. Eu gosto de fotografar por isso, porque eu me sinto bem, assim, livre, tranquila, eu meio que descanso, sabe, fazendo isso. Então, é uma das coisas que eu faço para ter esse sentimento, sabe? Mas também tudo pode acontecer, às vezes eu vou para realmente esse lado, ou também já pensei em mudar totalmente, fazer uma faculdade, sabe? Realmente mudar a minha profissão, mas eu acho que eu vou acabar indo pelo lado da dança de qualquer forma, porque é uma coisa que eu amo muito e eu acho que não ter essa questão na minha vida seria um pouco difícil, sabe? Eu já tive vários momentos que eu queria desistir, que eu queria largar o balé, não quero mais, não gosto mais de dançar e tal. Mas não foi realmente isso, sabe? Foi realmente questões da vida mesmo, sabe? Que aconteceram e que são normais. Mas eu acho que talvez eu posso, talvez, quem sabe, abrir minha escola de balé no Brasil. Acho que seria algo bem especial também, poder ter meus alunos, né? Enfim, mas é mais por aí mesmo que eu tenho pensado. Carolina Zarboni, Carol Zarboni, qualquer que seja o caminho que você escolher no futuro, eu espero que você seja muito feliz. E por que eu Obrigada. estou dizendo isso? Porque você é muito entregue à sua profissão. E eu acho que todos que são entregues, assim como você, que não brincam em serviço, como se diz, mereceriam um futuro condizente com esse presente tão dedicado. Então, eu espero realmente que o seu futuro profissional seja condizente com esse presente de tanta dedicação, de tanto estudo. Parabéns por tudo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Personas da Dança. Fernanda Lima, muito obrigado, viu, por ter aceito o convite Obrigada. também para me ajudar aqui nessa entrevista.
E eu gostei muito, espero que essa parceria se repita algumas vezes, tá bem? Com E, certeza. Carol, um dia, quem sabe, a gente vai se conhecer pessoalmente. Eu gostaria. Sim, eu também Vamos todos gostaria, eu quero marcar um café com agradecer. bolo. Sim, eu quero agradecer pelo convite. Fernanda, também, muito prazer em te conhecer. Espero que a gente ainda possa conversar. Vamos se seguir aí no Instagram, Com certeza. trocar uma. Com certeza. Enfim, foi um prazer e espero que eu possa estar, né, inspirando outras pessoas também. Eu acho que isso como eu me inspiro, né, por outras pessoas, eu também gostaria de estar inspirando outras pessoas e, enfim, e é isso. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Querido, um beijo grande para você, Fernanda também, tá? Parabéns. Um beijão, tchau, tchau, Obrigada, obrigada. gente. Tchau, Tchau. tchau.